Gravando. Agora todo mundo fica quieto, não fala bobagem, incluindo eu. Depois, se vocês quiserem reclamar para a irmã, lá daí tem o vídeo para mostrar de prova, né? Vou fornecer provas contra mim. Bem, seguinte, aula passada nós estávamos falando, tá, sobre as órteses, falamos sobre a história das órteses, sobre o surgimento delas, falamos sobre no contexto histórico, como que essas órteses estavam surgindo, por que elas estavam surgindo, tá? Falamos alguma coisa sobre os materiais que elas podem estar associadas à sua fabricação, tá? E aí, a gente começou a considerar algumas coisas, né, quando a gente falava em materiais. Principalmente, quando penso no material, eu preciso pensar na resistência, na durabilidade e na flexibilidade desse material. Eu preciso pensar no peso, eu preciso pensar no custo, preciso pensar na funcionalidade, no conforto e no uso que essa órtese vai ter, tá? Se é o uso que vai ser no local da moradia, se é um uso que vai ser nas avidez, ou se é uma órtese que ela vai ser utilizada para a ocupação do indivíduo, tá bem? Então, na realidade, hoje, pensando no que o SUS nos oferece, o SUS nos oferece, tá, oferece assim de forma universal para qualquer pessoa, tendo essa pessoa poder aquisitivo ou não, tendo essa pessoa convênio ou não, o SUS oferece de forma universal para todos os indivíduos, o SUS oferece órteses, tá, dos mais variados tipos e para as mais variadas patologias que vocês imaginem. Só que, o que acontece? O SUS, ele vai dizer assim, ó, eu vou pagar tantos reais, né, para uma órtese, ok? Só que aí, as fábricas, elas vão produzir órteses baratas, de baixo custo, né, consequentemente os materiais são de menor qualidade também, mas a não ter nada e ter alguma coisa, né, as fábricas têm aquela disponibilidade de material ali, certo? E as fábricas, elas vão ter também órteses, né, com materiais fantásticos, órteses fabricadas em fibra de carbono, né, que são materiais extremamente leves, materiais extremamente resistentes, né, com possibilidades de ajuste e com possibilidades de conforto que são possibilidades muito maiores do que uma órtese de acrílico ou uma órtese de PVC ela pode ofertar para o nosso paciente muitas vezes, certo? Mas o SUS oferece isso. E aí, os serviços que gerenciam essas dispensações, na realidade, eles acabam fazendo as compras, né, em cima dentro do que o SUS nos oferece. Por exemplo, se a gente pensar em outros elementos, como, por exemplo, cadeiras de rodas, tá? O SUS, ele paga, tá? Cadeiras de rodas, quer dizer, elétricas, mas não é elétricas, é motorizadas, tá? Que isso é uma coisa que eu quero que vocês não façam na vida de vocês. Não digam que o paciente está usando cadeira elétrica, porque a cadeira elétrica torra a pessoa, dá choque, tá? O paciente usa a cadeira motorizada. Eu tenho que estar sempre me policiando, porque eu sempre vou tentar falar o elétrico. Mas as cadeiras motorizadas, uma cadeira motorizada, ela custa, tá? O SUS, ele se propõe a pagar em torno de 5 a 6 mil reais por uma cadeira motorizada. O que os serviços fazem? Os serviços vão até a fábrica, tá? Os serviços que fazem a dispensação, por exemplo, a PAI. A PAI vai até a fábrica e diz, olha, o SUS, ele nos mandou essa tabela aqui e ele está pagando 6 mil reais pela cadeira motorizada. Vocês conseguem um modelo para nós que seja motorizado, que atenda às especificações, tá? Mas que esteja dentro desse padrão aqui, aí começa a negociação, tá? Começa a negociação por exemplo, a fábrica vai dizer, não, eu consigo, mas só se vocês comprarem 300 cadeiras, por exemplo, né? Ou eu consigo, mas se vocês comprarem 100 cadeiras, vocês também vão ter que comprar tantas órteses de mim, né? Dessa órtese de mão aqui. Então, isso exige uma negociação entre a fábrica, né, o fabricante, e a estrutura que está fazendo a dispensação. No caso que a gente está usando o exemplo é a PAI, tá? Então, existem, tá, possibilidades de órteses, de próteses, que elas têm tecnologias superiores? Sim. E existe, né, as que têm custo mais barato, que é o que acaba o SUS oferecendo. Então, na realidade, o SUS, ele tem sim as dificuldades dele, o SUS tem as dificuldades de administração dele, mas ele tem esse grande benefício que muitos outros planos de saúde ao redor do planeta não têm, né, que é a questão
universalidade, onde todos têm acesso, tá? Todos têm direito ao acesso à saúde. Então, queira ou não queira, com todas as dificuldades, o SUS, ele fornece isso para os nossos pacientes, tá? E aí, surge a questão das terminologias. Vou colocar para apresentar aqui. Só alguém abre o microfone e diz para mim se está conseguindo visualizar, se carregou a apresentação. Sim. Carregou. Beleza. Então, assim, ó, a terminologia das órteses era uma coisa, assim, bastante confusa. Ela ainda hoje é um pouco confusa, tá? Por quê? Porque as órteses, elas estavam recebendo nomes, tá? Diferentes ao redor do planeta inteiro. Daqui a pouco, por exemplo, assim, ó, na Inglaterra, um sujeito lá inventou uma órtese para segurar a coluna lombar. E um outro sujeito também inventou uma órtese lá nos Estados Unidos para segurar a coluna lombar, tá? O princípio de funcionamento é o mesmo. Às vezes muda um pouquinho o velcro, muda a presilha, né? Muda um pouquinho esteticamente os materiais que são utilizados, mas a funcionalidade é a mesma. Então, na realidade, o que se tinha eram órteses, né, sendo fabricadas e sendo planejadas ao longo do planeta inteiro, e não existia uma nomenclatura única para isso, tá bem? Então, existiam órteses que levavam o nome do pesquisador, órteses que levavam o nome do fabricante, órteses que levavam o nome do lugar onde elas foram criadas. Então, assim, ó, era uma bagunça, uma zona mesmo, tá? E aí, isso gerava muita dificuldade na prescrição, né? Recentemente mesmo, agora eu pedi, né, olha o cabertice também, eu pedi para um paciente, né, uma órtese para mão hemiplégica, ainda coloquei entre parênteses assim, ó, mão, punho e antebraço. Aí, a filha foi, comprou, e depois, dali uns 2 dias, eu via lá no hospital a órtese com a paciente, eu digo, vou botar a órtesezinha para posicionar ela, já que foi o que pedi, né? Aí cheguei lá, era uma órtese que só pegava o punho e tinha uma haste de metal no punho, que são aquelas órteses de punho para punho com tendinite, não tinha nada a ver com o que eu tinha pedido, né? Então, assim, ó, poxa, dá um transtorno, porque né, o paciente já comprou, daqui a pouco vai levar de volta lá e a loja não aceita, mas eu mandei discriminado, né, lá na loja, que não venderam corretamente. Uma outra coisa que já aconteceu também, por exemplo, existe a tala para tornozelo, tá? Uma tala para tornozelo que é para pé equino, certo? Mas também existe a mesma tala para tornozelo, ou para pé hemiplégico, que recebia o nome de mola de Codeville, tá? Aí, esses tempos eu mandei solicitando a mola de Codeville, e aí o cara me mandou de volta assim, olha, isso não existe, só é sob encomenda. Eu digo, como que não existe só sob encomenda? Eu já vi na loja, aí tem aí. E o cara, não tem essa mola aqui. Aí eu digo, tá, mas mola como? O que tu tá pensando que é uma mola? Aí ele disse, não, que é uma mola, assim, que tu pega, puxa, ela volta. Não, eu digo, não tem nada a ver com mola, é um nome que a órtese tem, né? Mas tu pode ter, assim, ó, pelo nome de pé hemiplégico, tala para pé hemiplégico, para pé equino. Ah, não, mas isso a gente tem, né? Então, essas nomenclaturas, elas ainda são bastante confusas e geram bastante confusão nos serviços, tá? Em quem prescreve e em quem recebe a prescrição também para fazer a venda. E aí, então, por isso, em 1973, o Harris, ele começou a fazer uma padronização das nomenclaturas com referência à anatomia e o objetivo que essa órtese estava sendo empregada, tá? O objetivo funcional dela. E aí, surgiu as 3 grandes nomenclaturas que nós temos para membro inferior hoje, tá? Que são as AFOS, as CAFOS e as HCAFOS, tá? Então, vejam, AFO é uma abreviatura agora eu tenho um inglês perfeito, né? Ankle Foot Orthosis, tá? Olha só que perfeição. Ainda bem que minha filha não está ouvindo, senão ela está me corrigindo aqui. Depois tem a CAFO, tá? Que é a Knee Ankle Foot Orthosis. E depois tem a HCAFO, que é a Hip, Knee, Ankle, Foot, Orthosis, tá? Eu sei que o meu inglês, assim, ele é meio rebuscado demais, assim, meio erudito demais, ele puxa um pouquinho pelo alemão, assim, também. Então, mas desculpe, são as raízes, né, que eu aprendi o alemão e o inglês tudo meio junto, assim, ficou meio misturado o vocabulário, tá? Mas, enfim, na verdade, na realidade, o que nós temos? Nós temos, então, que as órteses,
tá? De membro inferior, cuidado, tá? As órteses de membro inferior, elas são órteses que elas vão obedecer essas três disposições aqui, ó. Uma órtese que pega só o tornozelo, ela é uma AFO, tá? Então, ela vai pegar, ó, perna, tornozelo e imobilizar o pé, tá bem? Tá aqui ela, ó. Então, ela vai pegar abaixo da cabeça da fíbula e vai pegar até a ponta do pé. Nós vamos ter, então, a CAFO, tá? Que é a órtese que ela vai pegar joelho, certo? Então, ela vai pegar, ó, do final da linha glútea, tá? Descendo por todo o membro inferior, e ela ainda vai passar por trás da planta do pé. Ela também imobiliza o tornozelo. E as HCAFOS, elas precisam pegar o quadril. Então, vai pegar acima da crista ilíaca, tá? E vai descer aliás, vai pegar do trocânter. Para pegar a crista ilíaca tem que ser com cinto pélvico, tá? Então, a HCAFO, ela vai imobilizar o quadril, imobilizar o joelho e imobilizar o tornozelo, certo? Então, essas três aqui são as órteses mais utilizadas dentro de membro inferior, tá certo? Pode existir algumas outras nomenclaturas, por exemplo, HO, tá? Que é somente para imobilizar quadril. Pode. Podemos ter as KO, que são as para imobilizar somente o joelho? Pode. Podemos ter as FO, né, que é as FOs, que são somente para imobilizar somente o tornozelo aqui, ó, que não imobiliza também o movimento dos metatarsianos e dos dedos? Podemos, tá? Então, aqui, por exemplo, vai entrar a função das tornozeleiras, né? Aqui vai entrar as joelheiras, ó, no joelho, né? Os extensores também, que são utilizados pós-artroplastia de cruzado, tá? Ou de menisco também, que precisa manter o joelho em extensão. Esses também são órteses somente para joelho. Existem, sim, tá? Algumas órteses, não é muito comum no nosso meio, mas existem algumas órteses que só vão pegar quadril também, só vão fazer imobilidade de quadril, ok? Quando existe alguma fratura, alguma coisa que precisa fazer imobilidade da articulação. Ou até mesmo, né, não é uma coisa mais utilizada no nosso meio da fisioterapia moderna hoje, né, a fisioterapia baseada em evidências, que é isolar uma articulação porque ela está sofrendo um processo de inflamatório. Né? Isso é uma coisa que já não é mais cabível dentro do nosso meio hoje, certo? Somente em situações muito, muito extremas, onde todos os tratamentos conservadores falharam, ok? Aí, nesse caso, até se possa pensar sobre uma órtese para descansar as estruturas tendíneas. Bom, então aqui comento para vocês, ó, a foot órtese, né, a knee órtese e a hip órtese, ok? Então, órteses que vão ser somente para uma estrutura articular. Bom, aqui, como eu disse para vocês, tem algumas sinonímias que a gente vai encontrar. Por exemplo, eu posso encontrar chamando o colete de brace, tá? E o brace, eu também posso usar a palavra brace lá para os extensores do membro inferior, eu posso usar o brace também para o robofoot, né? Vejam que a quantidade de nomenclaturas que a gente vai encontrar são muito grandes, tá? Isso aqui, ó, esse tipo de colete, por exemplo, aqui, ó, é um colete que ele é para a coluna tóraco-lombar com anel cervical, tá? O que esse colete ele está tentando fazer? Ele está tentando corrigir uma escoliose, né, no indivíduo adolescente, tá? No final da infância e início da adolescência. Aqui está o apoio, ó, que está tentando puxar, tá? E esse tipo de colete aqui é extremamente desconfortável. Por quê? Porque ele vai colocar uma pressão mesmo na estrutura anatômica, vai colocar uma pressão no tórax, vai colocar uma pressão aqui na região também ilíaca. Olha aqui, ó, toda a estrutura ilíaca, ó, está presa, está tensa e encerrada dentro desse colete. Então, significa que a mobilidade é extremamente reduzida. E aí entra a questão que eu falava para vocês. Até onde, né, vai fazer bem para mim usar realmente um colete, uma órtese, ou até que ponto isso começa a me atrapalhar? Se a gente pensar do ponto de vista neuromuscular, esse tipo de colete aqui, esse tipo de órtese, ele bloqueia as contrações neuromusculares, ou seja, se não tem por que o músculo fazer força, tá? Na realidade, esse músculo não vai fazer força. E se o músculo não está fazendo força, nem que seja para ser sustentado do ponto de vista isométrico, vai acabar que esse indivíduo ele vai entrar em atrofia da sua musculatura,
tá? É a mesma situação que a gente vai encontrar naqueles pacientes que têm dor cervical e eles acham muito legal, ainda alguns médicos hoje acham legal receitar isso, e alguns pacientes acham legal pegar e colocar um colar de espuma aqui, ó, para descansar a musculatura. Ok? Descansa a musculatura sim. Só que, a partir do momento que eu tenho dor, a dor ela começa a me levar à atrofia muscular. E se eu começo a usar de forma muito intensa e durante um tempo muito prolongado um colar cervical, impedindo que a musculatura posterior para a vertebral da coluna cervical faça força, na realidade eu estou levando esse indivíduo para uma atrofia muscular cada vez maior. Então, ou seja, dentro do processo de reabilitação, é, isso acaba sendo danoso, tá? E muitas vezes o que acontece justamente bota o colar cervical no paciente, o paciente fica com menos dor e não manda para fisioterapia, tá? Isso são formas de pensamento já ultrapassadas, tá? E que graças a Deus estão mudando, mas que ainda a gente começa a observar, aí a gente ainda consegue observar esse tipo de prática, tá bem? Aqui, ó, órtese curta para membro inferior, tutor curto, chamam de AFO, tá? A AFO não é um tutor curto, ok? Então, essas são algumas alterações de nomenclaturas que a gente vai encontrando ao longo do tempo. Órtese longa para membro inferior, tutor longo, seria o CAFO, tá? Isso é longe de ser o tutor longo. O que mais? Uma órtese longa para membros inferiores, acoplado não em cintura pélvica ou colete, com articulações nos quadris, joelhos e tornozelo. E essa seria a HCAFO, tá bem? A HCAFO, ela sim vai pegar quadril, joelho e tornozelo, tá? A HCAFO sim pode ter uma cinta pélvica, tá? Mas ela não é uma órtese longa, ela não pode receber esse tipo de nome, certo? Então, essas sinonímias aqui, ó, não quero que vocês também fiquem lendo e decorando essas coisas aqui, mas eu gostaria que vocês lessem para vocês ficarem inteirados que ao longo do tempo também vocês podem encontrar esse tipo de nomenclatura, tá? Aqui só alguns exemplos, ó, por exemplo, numa situação de emergência, se o cara pega um galho de árvore e ele imobiliza aqui, ó, o punho e os dedos dele, tá? Isso também é uma... Oi? Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Deixa eu só voltar aqui para a gente se Aqueles enxergar. colar magnético com íons, não sei o que lá, qual a função deles? Colar o quê? É uns colar cervical que vem agora, que são magnético ou com íons, não sei o que lá. Isso é invenção para tirar dinheiro. É a mesma coisa que aqueles colchão, as velhas compravam aqueles colchão magnético, duro que é um pau aquilo, e não adiantava de nada. Aí comprava os travesseiros, colchão com infravermelho também, né? Aí vinha o cara na casa das pacientes demonstrar, assim, passava um aparelhinho, aquele aparelhinho ligava, né? E aí dizia assim, olha, a onda magnética é tão forte que o aparelho consegue ligar. Ainda assustava as pessoas assim, olha, se tu tem problema de pedra no rim, não pode deitar nesse colchão, porque isso aqui vai bombardear, esses lasers vão bombardear. Eu vi essa demonstração. Eu tinha vontade de chorar de rir. Não pode, se tem pedra no rim, não pode deitar nesse colchão aqui que tem infravermelho longo, porque isso aqui ele vai bombardear a pedra do rim, pode fazer passagem do cálculo, e daqui a pouco tu vai ter dor. Se tu tem algum objeto de metálico no corpo, também tu não pode deitar aqui, porque as ondas eletromagnéticas vão atrapalhar. Se tu tem marca-passo, se tu tem prótese, alguma coisa assim. Olha, e fazia uma história. Uma vez um cara veio para mim com essa também, querendo que eu vendesse para ele. Eu digo, olha, nessa época eu estava picando fumo, né? Era bem no início da carreira. Aí eu digo, olha, eu sou pobre, eu tô patinando, mas eu vou seguir patinando. Eu não vou enganar as pessoas, não vou, né? Eu não tenho esse perfil. Eu tanto não consigo, porque eu represento uma empresa de BIPAPs e CPAPs também, que vende ventilação domiciliar. Semana passada eu vendi para um paciente, ele precisava do BIPAP. A empresa que eu vi ali, o BIPAP custava quase 20 mil. E eu olhei na internet, achei por 16. Eu vendi para o paciente pelo preço que eu achei na internet. Não vendi pelo que a empresa tinha lá, porque é absurdo, isso é roubo das pessoas. Então a gente tem que fazer saúde sim, né? A gente trabalha também para pagar os nossos boletos, porque na hora que bate o boleto na porta não tem saída, né? Não tem filantropia que pague, mas
também a gente não pode ser desonesto com as pessoas. E muitos colchões, desculpem, né, que se alguém tem algum parente que vende essas coisas aí, assim, ó, não tem estudo comprovado, estudo científico que comprove realmente a eficiência e a eficácia desses produtos, tá? Eu sei que muitas vezes vocês têm parentes que vendem essas coisas, travesseiro, colar. O colar, a única coisa que ele vai fazer é a função mecânica, tá? Não faz nada mais, assim, de que infravermelho, que tem ionizante, não tem. Esse que eu vi ainda, ele não tem espuma nem nada, sabe? Não tem nem função mecânica. Foi que eu fiquei bem chateada. Minha mãe comprou um, né? Aí eu tava olhando e realmente é só um tecido costuradinho ali com velcro e ela pagou 200 pila. Uhum. Aqueles exercitadores que vende na TV para abdômen, que dá o choquinho e fica o abdômen tremendo, acha que se botar aquele negócio daqueles na minha pança, aquilo ali vai me deixar com o abdômen malhado? Pelo amor de Deus. Não vai. À toa que eles só botam os caras bombados pra fazer aquilo, né? Ainda fazem a propaganda com o Cristiano Ronaldo. O máximo que vai acontecer é ficar a barriga dolorida, né? Se eu pudesse sonhar assim, ó, por um breve momento que fosse, que eu botar aquilo ali e ficar com a cara do Cristiano Ronaldo, com o corpinho do Cristiano Ronaldo, tu acha que eu já não tinha comprado aquele troço e não andava com aquele troço pela rua? Não tem cabimento desse, não tem sentido um troço desse. Então, assim, ó, existem muitas coisas, a mesma coisa, por exemplo, assim, ó, suplementação alimentar. Hoje a gente tem alguns estudos, assim, falando sobre suplementações alimentares, sobre shakes, né, que eles podem substituir alimentações, mas hoje a gente tem estudos a respeito disso. Até um pouco tempo atrás, tá, por exemplo, Herbalife, Nutrilite, esses Herbal, alguma coisa assim, todos esses Life da vida que vendiam esses suplementos, eles diziam assim, não, mas os estudos comprovam. Tu ia ver qual era o estudo, era um cara que escreveu para a revista Cláudia, que escreveu um artiguinho para publicar na Vogue, né? Tinha um outro também que eu me dei o trabalho, eu às vezes sou meio xarope para isso, eu me dei o trabalho de ver, estava publicado naquelas revistinhas Tititi, sabe? Que vem falando das novelas, estava publicado naquela revista, aí o cara simplesmente escreveu a opinião dele ali, e aí as pessoas vêm dizer assim, não, tá publicado, aqui tem artigos que provam. Cara, não tem artigo que prova, não tem. Os artigos que são confiáveis, vocês bem sabem, são aqueles que a gente vai encontrar nas bases científicas. E mesmo esses, a gente tem que abrir o olho. Porque daqui a um pouco a gente pega lá um estudo, onde o cara diz assim, ó, examinou lá 50 pessoas, né? E aí ele diz assim, não, isso aqui é muito bom fazer isso aqui para o paciente, né? Por exemplo, um exemplo hipotético, pega o paciente de DPOC e bota ele plantar bananeira, né? Porque daí o diafragma vai descer assim, ó, em direção à cabeça, e isso vai fazer ventilar a base do pulmão do paciente DPOC, e isso, assim, ó, é fantástico. Experimentei em 50 pacientes, 60% deu certo. Não tem casuística forte para isso, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo que a gente lê, tá? Tem um cara que publica no Instagram, que eu sigo ele, assim, ó, eu discordo de muitas coisas que ele fala, tá? Mas esses dias ele disse assim, ó, o fator LPPI, ou seja, leia a porra do paper inteiro, tá? Então, a gente também, nós, os terapeutas principalmente, a gente tem a mania assim, ó, pega só o resumo, lê o resumo e sai aplicando nos outros. Não é assim que o troço funciona. Tem que ler o paper inteiro, tem que ler o estudo inteiro, para a gente poder ter realmente, assim, ó, subsídios para poder julgar as coisas. Julgar se aquilo ali é viável, se aquilo ali bate com a minha prática clínica, ou se aquilo ali não bate com a minha prática clínica, tá? Então, isso são muitos cuidados que a gente tem que tomar. E aí vocês vão ver, assim, ó, que o ruim, tá, de órtese e próteses é que existe, assim, há muito pouco artigos publicados, muito poucos trabalhos publicados. Não existem evidências, assim, existem experiências relatadas. Isso sim, bastante relato de experiência a gente vai encontrar. Mas, assim, a dizer para vocês que eu tenho um estudo que tenha um fator de impacto bom para dizer para vocês, isso não existe, tá? Dentro das órteses das próteses, certo? Mas,
por isso que a gente, né, pensei da gente fazer essa conversa dentro dos trabalhos também, ok? Mas, Maria, acho que passaram a conversa na tua mãe. Não, isso aí eu já imaginava, né? Quando eu olhei aquilo, eu já tinha percebido. Né? Não, tá louco. Que nem palmilha magnética, né? Para tratar dor na coluna lombar, vocês já viram? Tem umas palmilhas, assim, que tem umas tetinhas, assim, que diz que aquilo ali faz massagem nos pontos da coluna vertebral, na planta do pé, tipo doinha, assim, que aquilo ali trata a dor lombar. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Tá? Vamos voltar aqui. Beleza? Alguma pergunta mais aí? Ok. Vamos lá. Então, voltando aqui, ó. Então, quando a gente fala de órteses, tá? Por exemplo, na emergência, assim, ó, aconteceu alguma coisa, a gente pode criar alguma coisa também, tá? O cara fez uma luxação do ombro, luxação do cotovelo, tem uma fratura, alguma coisa assim, a gente pode fazer invenções nossas, né, para tentar fazer essas imobilizações, conforme a gente precisa, tá? Tem alguns serviços, inclusive, que inventam algumas coisas assim, ó, com velcro, flutuadores, tá? Até como eu disse para vocês, a gente chegar em coisas que são de tecnologias melhores, materiais melhores e que também demandaram mais estudos a respeito. Então, o RoboFoot aqui, por exemplo, né, é uma marca que assim, ó, é fantástico, né, a comodidade que dá para o pé do sujeito, né, e realmente, assim, ó, a imobilidade que ele oferece. Então, isso são algumas coisas que a gente precisa tomar, tá consciente disso, né. Esse aqui, por exemplo, é um colar que ele é o Philadelphia, tá, ele vai fazer uma imobilização da cabeça em relação à cervical, tá, mas também, aqui dependendo do fabricante, a gente tem mais conforto ou menos conforto, então essas coisas, isso também vai impactar no preço dos materiais, tá. Bom, aqui também, ó, são algumas siglas, tá, que vocês podem encontrar, tá bem? Essas siglas, como eu disse para vocês, sempre elas estão levando em consideração a articulação, tá, e o tipo de órtese que ela está fazendo, a funcionalidade que ela está fazendo, certo? Então, aqui a gente tem as órteses para membros inferiores, órteses para membros superiores também, tá? E aqui, ó, dentro da terminologia, como eu disse para vocês, a terminologia, ela está dizendo para nós o que isso quer dizer. Por exemplo, essa aqui é uma AFO, tá? Tá pegando o tornozelo, tá imobilizando o tornozelo imobilizando o pé também, juntamente com a perna, tá bem? Essa aqui, ó, é uma CAFO, tá? Ela tá pegando a coxa, pegando perna, pegando pé. E aí, então, tá fazendo uma imobilização do joelho e do tornozelo. Posso optar, tá, que essas AFO, CAFO, HCAFO, em algum momento elas possam oferecer para mim uma capacidade de fazer movimento? Posso. Por exemplo, essa aqui, ó, é uma CAFO, onde aqui no joelho, ó, tá, tem uma dobradiça, e essa dobradiça tem uma trava. Se eu soltar a trava da dobradiça, o sujeito consegue fazer a flexão do joelho e consegue sentar, tá? Posso ter também esse mesmo dispositivo, tá, uma capacidade de fazer dorsiflexão no pé e limitar a extensão a 90 graus? Posso, tá? Posso. Então, eu também tenho essa propriedade com as AFOS, tá bem? Ó, esse aqui, ó, seria o HCAFO, tá? É uma imagem do HCAFO, só que esse aqui ainda vem com cinto pélvico, tá? Se ele fosse somente até aqui, ó, ele seria o HCAFO clássico, tá bem? Ele iria imobilizar o tornozelo, o joelho e o quadril. Mas esse aqui ainda vem com o cinto pélvico, então o que isso aqui vai proporcionar? Não somente a imobilidade, tá, do tornozelo, o joelho aqui, ó, ele vai estar travado, porque tem uma cinta de couro firme aqui na frente que vai empurrar o joelho na extensão. O quadril, tá, também tem aqui, ó, dobradiça com trava. E esse cinto pélvico aqui, ó, ele ajuda a estabilizar, tá, a região inferior do tronco, mais especificamente a região abdominal, para que o sujeito consiga, então, fazer uma sustentação. Dependendo do nível de lesão, tá, porque é
é uma órtese utilizada mais para indivíduos com lesão medular. Dependendo do nível de lesão, eu vou ter mais ou menos controle da minha musculatura de tronco, tá bem? Se a lesão for mais baixa que T4, por exemplo, quanto mais baixa que T4, maior a possibilidade de controle do tronco. Por que T4? Porque o T4 é um dermátomo que ele está passando na linha mamilar. Se ele está passando na linha mamilar, tudo que for inervado de T4 para cima vai impactar em força, tá? Em força e controle muscular. Então, por exemplo, uma porção do trapézio superior e médio é inervado até T4. Eu tenho controle bom. Região escapular, grande dorsal, uma porção do grande dorsal também tem inervação de T4. Então, ou seja, a gente começa a trazer para a brincadeira aqui o conhecimento que a gente tem dentro da anatomia e a gente começa a ver exatamente o que eu preciso. Eu preciso que o meu paciente fique em pé e ele não tem controle do joelho. Primeira coisa que eu tenho que pensar é aqui, ó, tá? Estabilizar o joelho em extensão. Mas o meu paciente também não controla o quadril. Então eu vou ter que dar um jeito de estabilizar esse quadril também. Meu paciente também, além de não estabilizar o joelho nem o quadril, ele também não consegue sustentar o tronco em cima da pelve. Poxa, aí eu vou precisar do cinto pélvico, tá bem? Então, a gente começa a trazer elementos para dentro da órtese até onde a gente necessita, tá bem? Aqui só uma imagem de palmilhas, tá? As palmilhas, elas estão... aquela história assim, ó, vai e volta da moda, tá bem? Então, confecção de palmilhas, cada vez mais hoje, agora, nesse momento, está havendo, tá? Confecção, prescrição de palmilhas, isso é um mercado muito interessante, muito legal, tá? Assim como também trabalhar dentro do cenário das órteses e próteses, tá? Na realidade, depois, assim, ó, nada impede que a gente comece a trabalhar dentro de um serviço que trabalhe, né, com a avaliação, com dispensação de órteses e próteses. Isso é da nossa profissão, a gente pode fazer isso. Mas claro que depois, assim, para a gente ganhar mais consistência no mercado, é interessante fazer o curso técnico de ortopedista e proteticista, tá? Que esse curso técnico, se eu não me engano, estão em vias de montar esse curso técnico para oferecer na UFN também. Mas até onde eu sabia, tá, só tinha o curso técnico de ortopedista e proteticista em Porto Alegre e depois nas capitais, né? Florianópolis tinha... Curitiba e algumas cidades do Paraná. O Paraná é um estado diferenciado, porque ele tem muitas cidades ricas e populosas, onde existe alguns centros, assim, de reabilitação. Por exemplo, Londrina, né, Maringá, Cascavel também é um grande centro. Então, aquelas regiões do oeste do Paraná, ali são regiões bastante desenvolvidas dentro do setor reabilitação. Então, ali também a gente encontra bastante cursos, né, de ortopedista, do técnico ortopedista e proteticista, certo? Mas, assim, digo para você já de saída, nada impede que a gente comece a trabalhar no serviço e depois a gente vai e faz o técnico, tá? Para ganhar experiência mesmo. É um curso caro. Meio caro mesmo. Vamos voltar aqui. Bom, deixa eu ver aqui mais o que a gente tinha aqui embaixo. Ó, aqui só uma imagem, tá? Principalmente desse aqui de baixo que eu queria mostrar para vocês, tá? Que essa aqui é uma imagem de uma órtese, tá? De quadril. Olha aqui, ó. Tem um cinto pélvico, tá? E ele vai acabar limitando, ó, o movimento de quadril. Eu posso deixar esse quadril fixo em 0 graus de extensão, né? Ou eu posso limitar também a quantidade de flexão que ele vai fazer. Então, assim, ó, eu tenho possibilidades. Essa aqui é uma órtese de maior tecnologia, tá? Eu consigo regular o que esse quadril vai fazer através de um seletor, é como se fosse um angulador que eu tenho aqui, eu consigo selecionar a quantidade de ângulo que eu vou permitir para que essa órtese aqui forneça movimento para o meu paciente, ok? Essa aqui é uma joelheira convencional, pode falar. Essa seria uma AFO? Essa aqui ela não é uma AFO, a AFO é só tornozelo, essa aqui é a hip... Uma CAFO. Essa aqui é uma HO. HO. Isso, porque está pegando só quadril. Uhum. Tá? Essa aqui, por exemplo, seria a KO, que ela pega somente o joelho. Então, as joelheiras, elas são KOs. Tá? Professor. Sim.
Para ser uma H-CAFO, ela teria daí que imobilizar do quadril todo o resto do membro. Para ser uma H-CAFO, sim, ela tem que imobilizar tornozelo, joelho e quadril. Tá? Então, H-CAFO imobiliza joelho, tornozelo e quadril. A CAFO imobiliza o joelho e o tornozelo, e a AFO imobiliza somente o tornozelo. Tá? Se a gente pensar assim, ó, de baixo para cima, AFO, somente o tornozelo. CAFO, joelho e tornozelo. H-CAFO, quadril, joelho e tornozelo. E quando é somente o joelho, falou recém. KO. Tá. Isso. Tá? Porque daí a gente pega a primeira letra da palavra e a gente pega o termo órtese, tá? Então, por isso, KO vai ser órtese para joelho, tá? Ou podemos ter a FO, né, que é a foot órtese, que é somente para o pé, ou então a do quadril, que é só a HO, é a hip órtese. Tá bem? Pega sempre a primeira letra da palavra. Vocês estão no mesmo lugar, por acaso, hein? Tiago e Luísa? Beleza, tá. Então não tô louco. Tá. Que para mim parece que vocês estão olhando um pro outro. Cara, tava muito estranho, muito louco isso aqui. Eu digo, tô imaginando coisa, não pode. Tá aqui do meu lado, senhor. Beleza, vamos adiante. Não, tranquilo. Tá, deixa eu... Essa aqui... Tá, tem mais umas coisinhas para mostrar para vocês nessa aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá, agora fechou. Deixa eu fechar e abrir de novo aqui a encrenca. Vocês estão fazendo criança e adolescente agora, né? Isso. Tá. Não tem ninguém que já está fazendo saúde do adulto e envelhecimento, hein? Não? Então tá. Que bom para vocês. Diz que a pegada depois em adulto e envelhecimento é forte, né? Só para passar, dar a real, assim, dar a visão. Sem querer assustar e nada, né? Não, sem querer assustar, assim, só passando a visão para vocês, né? Então, mas que nada, assim, ó, todo mundo passa, todo mundo se salva, fica todo mundo bem. Entre mortos e feridos, todos se salvam. Bem, olha só. Aqui outros exemplos, ó, de nomenclaturas, ó, por exemplo, TLSO, Thoracic Lumbar Sacral Órtese. Se alguém quiser melhorar a pronúncia aí, que faça, tá? Então, olha só, pega o T do torácico, o L de lombar, o S de sacral e o O de órtese. Então, tá aqui a definição. Então, as terminologias hoje, tá, as científicas, elas são feitas dessa forma, certo? Aqui embaixo, por exemplo, ó, esse aqui é um colar, tá, ligado a um colete. Então, ele vai pegar cervical, torácico, lombar e sacro-lateral, ó, porque esse aqui é uma, digamos, uma melhoria, um aumento de suporte em relação a esse aqui, ó. Esse aqui está fazendo a estabilização lateral na sacral, tá? Então, eu tenho, ó, C da cervical, T da torácica, L da lombar, S de sacral e O de órtese, tá? Então, as terminologias científicas das órteses hoje, tá, modernamente, elas precisam ser feitas nesse contexto, tá bem? Trazer as iniciais de cada palavra que aquela órtese está se prestando a fazer assistência, tá bom? Mas, tá, vocês vão ver que, conforme vocês forem buscando aqui as nomenclaturas agora para esse trabalhinho, vocês vão ver que vai surgir muita nomenclatura, tá? Muita coisa. Muitos dispositivos, inclusive, assim, ó, vocês vão ver, vocês vão colocar ali a imagem, e daqui a pouco vocês acham outro diferente, coloca a imagem também, e vocês vão ver que praticamente idêntico,
tá? Os dispositivos são praticamente idênticos. Façam isso, tá? Eu quero que vocês realmente façam isso, que é para a gente, para vocês notarem o quanto existe de nomenclaturas diferentes, muitas vezes, para a mesma coisa, tá? Aqui, ó, órteses para membro superior, ó. Essa aqui é a famosa órtese para punho hemiplégico, para mão hemiplégica, tá? Ela vai imobilizar os dedos lá em extensão, o polegar em abdução e extensão também, e vai também imobilizar o punho em extensão, tá? Para quebrar o padrão hemiplégico e o padrão de flexão da mão, tá? WHO, Wrist Hand Órtese, tá? Ou seja, órtese de punho, ok? A EWHO, Elbow, Wrist and Hand Órtese, tá? As raftas, morrer das ardem. Então, uma órtese que vai pegar cotovelo e punho, tá bom? Então, essa aqui é uma órtese, ó, pegando punho e cotovelo, tá? Ela também vai fixar a mão também. Então, hoje, volto a dizer, modernamente, as órteses, elas precisam obedecer esse tipo de nomenclatura aqui, tá? O que mais? Essa aqui é uma órtese só para cotovelo, ó, EO, Elbow Órtese, tá? Essa aqui é a Shoulder Órtese. Alguém disse que a avó usava, acho que era a Bianca, né, Bianca? Que a tua avó estava usando uma dessas, né, porque ela tinha uma hemiplegia por isquemia, né? Isso, é exatamente igual essa aí. Exatamente. Vai até então, acima do cotovelo também. Acima, pegando o terço distal do braço, né? Isso. Então, essa aqui é a shoulder órtese, tá? Ela vai pegar somente o ombro, ok? Então, as nomenclaturas hoje, elas vão ser feitas dessa forma, tá? E claro que são em inglês, né? Não são em português. Bom, o que mais? Podemos colocar alguma função específica numa órtese? Podemos, tá? Então, por exemplo, assim, eu posso ter as órteses que são estáticas ou passivas e as órteses que são dinâmicas ou funcionais, tá? Então, essa aqui, por exemplo, ó, é o que eu disse para vocês de uma AFO, que ela tem, ó, possibilidade de fazer dorsiflexão, porque aqui atrás, ó, tem esse corte que possibilita que o pé suba, tá? Fazendo dorsiflexão. Só que quando o pé for desabar na plantiflexão, vai travar aqui atrás, ó. Tá bem? Então, essa aqui é uma órtese que ela pode reagir em relação ao solo, quando o indivíduo está caminhando, tá? Porque ela tem essa articulação que possibilita isso, e quando o indivíduo tira o pé do solo, que o pé vai cair, tá? Em plantiflexão, o tornozelo da órtese aqui vai travar, ó, vai travar bem aqui atrás, e não vai acontecer essa plantiflexão, tá? Isso aqui é uma órtese fabricada sob medida, tá? Porque com essas características, ela não vem pré-fabricada. Essa aqui, ó, é o que eu estava dizendo para vocês, que é a mola de Codeville. Ela é uma órtese que ela já vem pré-fabricada, a gente encontra ela nas lojas ortopédicas, ela vai ter tamanhos, né, conforme a numeração do indivíduo aqui, então vai ter PMG, tá? E aí depois tem as correlações, cada fabricante faz a sua correlação de PMG e vai colocar dentro dos tamanhos dos calçados, tá? Se eu não me engano, de 34 a 37 a 36 é a P, de 37 até 40 é a M, e depois de 41 para cima é a G. Se eu não me engano, essa é a nomenclatura de um fabricante que eu me lembro, tá? Ela não tem, ó, a presilha aqui embaixo, tá? Não tem a presilha do tornozelo. O sujeito só encaixa o pé aqui dentro, coloca a perna dentro e passa o velcro lá segurando na canela. Quem vai fazer a estabilização dela aqui na região anterior, na frente do seio do tarso, é o próprio calçado que o indivíduo estiver calçando, que ele tiver colocado, tá? Então, isso é que vai segurar. É uma órtese que ela é mais leve, é um plástico mais maleável também, oferece menos rigidez, tá? Então, dependendo, assim, do que a gente vai querer, se vocês querem, por exemplo, só um pé caído, tá? Um pé que não tem padrão neurológico de espasticidade, tá? Que a órtese não precisa segurar, fazer uma força para segurar a articulação, tá? Somente dar uma estabilizada durante a marcha. Essa aqui é a órtese,
tá? Porque ela é bem fácil de colocar e a gente encontra no mercado pronto, não precisa mandar fabricar. Se for mandar fabricar hoje uma órtese, tá, uma AFO, ela deve estar saindo assim, ó, em torno de 1.800 a 2.000 e alguma coisa, 2.400, 2.500 reais, tá? Fabricação de uma AFO como essa aqui, ó, tá? Nada mais que isso. Enquanto que essa aqui, ó, vocês encontram no mercado, encontram numa loja, tá? Ou até na internet, encontram ela por em torno de uns 300 reais por aí, tá? Então, são relações custo-benefício. Daqui um pouco, assim, ó, vocês querem ver, por exemplo, querem fazer um teste, tá? Se o paciente realmente vai tolerar uma AFO, mas vocês estão com pena de mandar o paciente fabricar uma AFO que seja mais cara, que seja sob medida, tá? Também tem a possibilidade, coloca essa aqui, né? Faz o treino com o paciente, faz a adaptação, vê como é que ele se sente, ficou bem, beleza, né? Vamos investir numa maior, numa mais resistente, com anatomia definida para o paciente, porque daí vai ser feita sob medida, ok? Então, a gente pode ter essas condutas também. Ou se vocês também pensam assim, ó, essa órtese, ela vai ser usada por curto tempo pelo meu paciente, tá? E eu preciso uma imobilização do tornozelo, não deixando o pé fazer reação em implante-flexão. Também essa aqui, ó, essa Molle-Lecodeville, ela é a órtese melhor para a gente pensar nisso, tá bem? Pensando sempre em relações custo e benefício. Bom, o que mais? Como eu disse para vocês, ó, posso ter uma órtese em fibra de carbono, essa aqui é uma órtese, ó, que faz a imobilização, essa aqui é uma AFO, tá, para tornozelo, ela é feita em fibra de carbono, ela é extremamente leve, se eu não me engano, a última que eu pesquisei, ela pesava, acho que era 150 gramas, uma coisa assim, ó, muito, muito leve, né, e muito resistente. Então, essas são algumas características. Podemos ter o polipropileno, as travas suíças e tirantes, tá, que são acessórios colocados nas órteses para tentar fazer o travamento deles, tá. Essas dobradiças aqui, ó, com travas, tá, com um anel de metal que faz a trava em cima da dobradiça, é o que se chama de trava suíça, tá? Os tirantes são esses velcros aqui, ó, que eles ficam segurando e firmando a estrutura da órtese, tá? E esse material aqui, ó, que parece mais um plástico, mais um acrílico, tá? Esse é o polipropileno. Então, esse aqui é um material mais resistente do que o PVC, inclusive, tá? O PVC é mais frágil, ele tem menos resistência do que o polipropileno. Aqui, claro, né, se a gente pensar em conforto, o polipropileno é pior do conforto do que o PVC, tá? Então, por isso a gente vai ter, então, essa classificação, tá, que a gente já falou disso lá atrás, lá no início, em ser uma órtese estática ou rígida, né, porque ela pode possuir partes móveis ou não, e isso vai possibilitar algum grau de mobilidade ou não, tá? Então, a estática ou rígida não possui partes móveis e ela não possibilita movimento articular. Já a dinâmica funcional, ela tem algumas partes móveis e ela permite alguns graus de movimento em determinadas articulações, como aquela que eu mostrei para vocês lá, ó, que tem o corte lá atrás e permite uma certa dinâmica de dorsiflexão a nível do tornozelo, tá bem? E elas podem ser articuladas, né, ou não rígidas, também existe uma outra definição nesse sentido, mas que, na verdade, ela vai cair dentro da dinâmica da funcional também. Eu só coloquei aqui para que vocês, se toparem com essa nomenclatura, vocês sabem. Então, a gente vai definir basicamente por isso aqui, ó, ser estática ou rígida, ou ser dinâmica ou funcional, tá? Estática ou rígida, não tem movimento, dinâmica ou funcional permite graus de movimento. O que mais? Isso aqui também a gente já passou lá atrás, tá? Deixei aqui de novo só para a gente reolhar novamente, porque a gente agora começa a se inteirar um pouco mais sobre as órteses. Então, funcionalidade, né, estática passiva, dinâmica funcional, isso já é a classificação que a gente falou ali agora. Ser pré-fabricada, ou pré-fabricada e ajustável, ou ser confeccionada sob medida, são classificações quanto à confecção, tá? Principalmente, ó, as indicações, trouxe de novo para cá de propósito, eu vou indicar quando eu não quero movimento,
tá? E quando eu quero prevenir contraturas, quero fazer imobilização, quero fazer limitação articular, quero fazer posicionamento, quero fazer alinhamento da articulação, quando eu quiser botar essa articulação em repouso. Para isso, eu vou exigir, né, uma órtese que seja estática ou passiva. E a dinâmica ou funcional, ela vai permitir movimento, então eu vou indicar ela quando eu quero fazer um movimento direcionado, ou quando eu quero fazer um estímulo muscular, certo? Então, eu tenho que ter esse pensamento. Aqui, de novo, ela de mais perto, ó, tá? Aqui, que permite, ó, o movimento, a angulação aqui, ó, em direção à dorsiflexão, e a impedância do movimento, ó, que aqui vai bater quando o pé for cair na plant, ok? Isso aqui a gente vai resolver isso aqui uma outra hora. Um pouquinho. Alguma dúvida por enquanto? Alguma questão? Querem perguntar alguma coisa? Ficou tranquilo? Ficou bem claro a questão de ser estática ou ser dinâmica? Qual é a função de uma órtese? Como que eu vou dar um nome para ela também? Sim? Beleza. Só me ajeitar minha cadeira. Só um pouquinho aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vamos agora, então, trabalhar com a avaliação. Deixa eu diminuir isso aqui. Eu não posso deixar os arquivos abertos, né? Porque senão depois o Meet não reconhece. Ele não puxa. Peraí. Aqui, avaliação órtese e prótese. Beleza. Bom. Então, vamos lá. Vamos projetar aqui. Dá um ok se projetou para vocês, carregou para vocês. Sim. Sim. Então tá. Ó, então vamos lá. Quando a gente pensa em avaliar, tá, a necessidade da órtese, e quando a gente pensa em avaliar que tipo de órtese o nosso paciente vai utilizar, nós vamos ter que levar em consideração isso aqui, ó, a força, tá? Essa força é o que eu preciso. Eu preciso impedir uma força que a articulação está executando, um movimento exacerbado, ou um movimento que esteja atrapalhando a funcionalidade do sujeito, como, por exemplo, o cara tem o pé equino, né, por causa de uma espasticidade vinda de uma AVE, o cara tem uma deformidade, né, tem um pé equino, tem uma mão em garra, por causa de uma deformidade vinda, né, de uma paralisia cerebral, ou de alguma outra patologia, de alguma outra doença, um trauma, alguma coisa assim, ou eu preciso estimular determinada força, porque aquela articulação não está conseguindo fazer a força suficiente para segurar aquela articulação. Vou usar o exemplo da avó da Bianca lá. A avó da Bianca fez um AVC isquêmico, né? Ela ficou hemiplégica e a cabeça do úmero, tá, em relação à glenoide dela, por causa do peso do braço, tende a fazer isto, ó, tende a fazer uma subluxação e aumentar esse espaço intraarticular. E isso dói bastante, tá? Então, o que você faz para a avó da Bianca? Você pega uma órtese, né, de ombro, calça ela no braço e puxa ela em direção ao tórax, com a presilha. Então, ou seja, a gente promove, além de segurar aquela cabeça do úmero, tá, com a órtese, a gente também proporciona que aquela força que não estava sendo executada pelo manguito rotador para estabilizar a cabeça do úmero em relação à cavidade glenoide, que aquilo seja substituído pela órtese, certo? Então, nós sempre vamos pensar nessa força. Eu preciso substituir a força que não está sendo executada ali, a fraqueza, ou eu preciso
tentar bloquear a força que está sendo executada. Por isso, a gente vai pensar sempre, então, na magnitude que essa força está apresentando para mim. Tá? Se eu tenho uma magnitude alta, eu tenho uma contração muscular alta, uma neuroativação alta, que está levando o sujeito para a espasticidade, eu preciso impedir essa força. Mas, se eu tenho situações, patologias, onde a magnitude da força é baixa, a ativação neuromuscular é baixa, a capacidade do indivíduo gerar um movimento ativo e de forma funcional é baixa porque ele tem uma atrofia ou porque ele tem uma hipotonia bastante significativa, ou até mesmo uma plegia significativa, eu vou usar uma força que sustente, tá? Eu vou usar uma órtese que sustente a força dessa, que dê a magnitude da força que eu preciso ali, tá bem? Então, eu preciso avaliar, eu preciso lutar contra a magnitude da força, ou eu preciso ajudar a magnitude da força. É a primeira coisa que a gente vai fixar quando a gente for fazer uma avaliação para prescrever, tá? Segundo, o que nós vamos ver? A direção que essa força está sendo aplicada, tá? Então, determinei a magnitude, ela está exacerbada ou ela está em deficiência? Eu preciso impedir a força ou eu preciso auxiliar na realização da força, ok? Aí entra a questão de direção. Qual é o vetor de direção que eu vou colocar para essa força? Ou como eu vou colocar essa órtese para impedir o movimento contrário que eu quero, para impedir o excesso de movimento que eu tenho, que essa força está dando na articulação. Ou, qual é a direção do suporte que eu vou dar para tentar auxiliar, tá, numa articulação que não consegue fazer força alguma, certo? Se a gente pensar lá na avó da Bianca, o que a gente fez? A força-peso, a força-gravidade estava puxando o membro superior para baixo. Isso estava aumentando o espaço da cavidade glenoide para a cabeça do úmero. O que você fez? Você colocou uma órtese puxando a cabeça do úmero para cima. Então, a direção da força que eu coloquei foi de subir o membro superior. Foi uma força contrária à força da gravidade que estava sendo colocada naquele membro, certo? Então, eu também, com a avaliação da magnitude, com a avaliação do tipo de auxílio que eu preciso, eu vou determinar qual é a direção do suporte que eu vou dar, tá? E aí, como é que eu vou aplicar isso? Que ponto de aplicação eu vou usar? Eu vou usar somente, tá? Se a gente pensar naquelas mãos espásticas, tá, do AVC isquêmico, a mão espástica, ela flete o polegar, flete os dedos, né, com a oclusão do polegar, flete o punho e ainda faz uma pronação do antebraço e rotação interna do ombro, associada a uma flexão de cotovelo, certo? Aí vamos pensar o seguinte, braço de alavanca. Eu preciso estabilizar esses dedos e estabilizar o polegar com a extensão do punho para quebrar o padrão espástico, tá bem? Se eu der uma órtese com um braço de sustentação curto, que seja muito próximo do punho, ela não vai ter força suficiente, a órtese, para sustentar a força exacerbada do punho dos dedos. Eu preciso que a órtese, ela desça mais, que ela seja mais comprida, que ela pegue mais porção de antebraço, para que ela tenha mais ponto de sustentação, para que ela tenha um ponto de alavanca maior. E isso ajude, né, a impedir o movimento exacerbado da articulação. Então, na realidade, quando a gente olha para o nosso paciente, a gente pensa que a gente pode dar para ele uma órtese que facilite a vida dele, esses elementos aqui, ó, que rodeiam a força, tá, eles devem ser avaliados. Então, eu devo saber se eu tenho muita força ou pouca força. Conforme muita força ou pouca força, eu vou avaliar a direção que eu vou dar do suporte, e aí também eu vou avaliar o ponto de aplicação, tá? E aí depende do tipo de força que eu estou fazendo. Quanto mais força a minha articulação está fazendo para um padrão que eu não quero, maior vai ter que ser o braço de alavanca da aplicação da direção de força que eu vou colocar da órtese. Quanto menor for a magnitude da força que está sendo aplicada naquela articulação, ou seja, quanto mais atrofiada ou quanto mais plégica for aquela articulação, menor pode ser o meu braço de alavanca do ponto de aplicação. Então, essas coisas, elas estão totalmente, diretamente correlacionadas. Certo? Tudo bem?
Tudo certo. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Tá? A gente vai fazer muita correlação agora de biomecânica com física e com anatomia, tá? Isso é o que vai nos ensinar como a gente vai usar as órteses. Não é simplesmente assim, ó, mama hemiplégica, eu uso isso. Ombro, eu uso isso aqui. E assim sucessivamente. Não, a gente precisa fazer a avaliação do paciente, tá bem? Isso vai desembocar agora no que a gente está falando para frente sobre a avaliação. Vamos voltar aqui. Bem, então, a partir disso, tá, precisamos sim entender as alavancas, né? As alavancas, elas podem ser usadas para aumentar forças e devem ser utilizadas para atingir resultados ideais. O fisioterapeuta vive de alavanca, tá? Ele vive de fazer uma alavanca, seja na ortopedia, seja na traumato, seja na neuro, seja na pneumo, seja onde o cara for trabalhar, tá? Ele vai usar a alavanca. Ah, mas eu vou trabalhar com estética, eu não uso alavanca. Usa sim, sabe por quê? Porque na estética vai ter que fazer muita manobra manual, vai ter que fazer muita massagem, muita deslizamento, drenagem, e aí se não souber usar as alavancas que o corpo te oferece, tua vida útil vai ser muito curta, tá? Lembrem disso de mim no futuro, que eu estou dizendo. Então, os objetivos, quando a gente, né, avalia a colocação de uma órtese, eu preciso avaliar se eu vou auxiliar a articulação, ou se eu vou resistir à articulação, ou se eu vou alinhar a articulação, ou ainda, se eu vou simular o funcionamento de partes do corpo nessa articulação. Então, a órtese, ela entra para auxiliar o movimento, ou ela entra para resistir o movimento indesejado, ela pode entrar para alinhar a articulação, ou ela pode entrar para ajudar, para simular o funcionamento da articulação, né, simulando a função desse segmento. O que mais? A órtese, ela pode entrar com o objetivo de armazenar energia, né, por isso a gente pode ter as molas, pode ter elásticos, pode ter gás comprimido, podemos ter órtese sim com eletricidade, tá? Podemos transferir força de um músculo para a função de outro, através de uma órtese, podemos suportar de forma rígida um segmento, tá? Através da órtese, podemos restringir ou resistir movimentos com a órtese e reduzir ou prevenir deformidades com a órtese, certo? Vejam só, aqui, ó, a órtese de ombro, né, que vai puxar o ombro para cima, certo? Agora, vocês imaginem se essa órtese de ombro aqui, ó, eu disser para vocês que todo ombro hemiplégico, todo paciente hemiplégico pode usar uma órtese assim, tá? Eu digo isso assim, o protocolo o paciente tem hemiplegia por causa do AVC isquêmico, coloca uma órtese desse sentido, tá? E essa órtese desse sentido, imaginem, ok, que ela está fazendo isso aqui, ó, ela está gerando um vetor de força de baixo para cima. Então, ela vai aproximar a cabeça do úmero, tá, de cavidade glenoide. Só que não esqueçam, o que eu tenho aqui? Eu tenho o arco coracomial. Se eu subir muito cabeça de úmero, essa cabeça do úmero vai impactar o tendão do supraespinhoso que está passando ali, certo? Se o sujeito for hemiplégico, mas a hemiplegia dele for com espasticidade, isso já está acontecendo. Tá? A espasticidade que está acontecendo aqui no manguito rotador já está puxando a cabeça do úmero para cima e já está impactando o tendão do supraespinhoso. A dor no ombro agora é por um mecanismo diferente. No caso da avó da Bianca lá, se ela tem dor no ombro, a dor no ombro é por causa do peso que está distraindo a articulação, está puxando a articulação para baixo. Isso dói, tá? Mas, se fosse uma espasticidade, isso estaria puxando a cabeça do úmero. O mecanismo da dor seria o contrário, o mecanismo da dor agora seria por esmagamento do tendão. No caso da plegia hipotônica, o tendão está sofrendo por estiramento. E se eu tiver uma espasticidade aqui, ó, aí o tendão vai sofrer por esmagamento, tá? Então, essas são circunstâncias diferentes. Aí, já imaginaram? Eu pego e digo para vocês assim, ó, o protocolo toca uma órtese no ombro do sujeito para segurar. Aí, se o cara tiver uma espasticidade, simplesmente eu vou estar auxiliando na espasticidade do sujeito. Então, acaba sendo pior, tá bem?
Olha aqui, ó, deixei aqui para vocês terem noção, ó. Aqui está o arco coracomial, certo? E aqui está o tendão do supraespinhoso. Aqui está a cabeça do húmero. Se eu puxar muito a cabeça do húmero, o que acontece? A cabeça do húmero sobe e esmaga o tendão do supraespinhoso, tá? É o princípio da síndrome do impacto. Só que aí eu vou achar essa síndrome no paciente neurológico. Agora, se eu tenho uma hipotonia no membro superior, se eu tenho uma perda da mobilidade, uma plegia e uma perda do tônus também, aí o peso do braço, tá, vai puxar toda a articulação e todas as inserções tendíneas aqui, ó, vai puxar para baixo. Aí vai doer por tração, tá? Por excesso de peso colocado nesse tendão, tá bem? Essa aqui, ó, é uma tipóia utilizada, na maior parte das vezes, para patologias dolorosas do ombro ou para cirurgias do ombro, tá? Em pós-operatório de reparação de manguito, artroplastias, prótese de cabeça de húmero, tudo que é colocado a nível de ombro em pós-operatórios vai usar esse tipo de tipóia aqui, tá? Porque, além de dar sustentação para o membro superior, mantendo o cotovelo fletido, tá, e a mão posicionada, também eu tenho uma almofada aqui, ó, que evita o excesso da adução e que também evita a rotação interna. Então, vejam, eu casei agora, o que eu quero evitar, o que eu quero proteger do ombro com a órtese que eu coloquei aqui pro meu sujeito, tá? O que mais? João. Essas órteses, assim, de ombro, elas não... Como é que eu vou dizer? Tipo, aumenta a chance de ter uma bursite, uma tendinite? Em qual das situações? Quando tu tem uma hipo? Quando tu tá com uma órtese do ombro ali. Essa aqui? Ah, não, eu desliguei o... Essa que tava mostrando aí. Não aumenta a chance de ter uma bursite, uma tendinite ali no aqui ombro? tem a almofadinha, não, né? Não, a outra. A da Vada Bianca. Da Vada Bianca. Tá, só um pouquinho aí. Ou não tem nada a ver? Essa aqui. Tá projetando aí? Isso. Essa aqui? É. Ou essa aqui? Qualquer uma das duas. Qualquer uma das duas. Não, assim, ó, chance de ter uma bursite, não. A chance de ter bursite aqui, tá, é quando tu tem a impactação do tendão lá em cima, tá? Porque a bursa que ela tá aqui, ó, tá? Aqui tu tem a bursa e essa bursa tá passando abaixo do deltoide, tá? Então, se tu ficar machucando o tendão lá em cima, certo? Isso pode te dar uma bursite. O que tu pode fazer se o ombro ficar caído, se ficar o membro superior puxando e tracionando os tendões aqui, ó, aí tu faz uma tendinite pura, uma tendinopatia. Por quê? Porque tu tá tracionando aqui, tu fica rompendo pequenas fibras do decolágeno do tendão e isso gera pequenos processos inflamatórios, gera dor. Na realidade, tá, eu vou dizer para vocês assim, com raríssimas exceções, somente aquela dor que ela é mediada por sistema nervoso central, tudo que a gente sente de dor, na realidade, tem um processo inflamatório por trás. Agora, o que está causando aquele processo inflamatório? Não sei. É a isquemia do músculo que está causando o processo inflamatório? Pode ser. É o esmagamento do tendão que está causando um processo inflamatório? Pode ser. No caso aqui, tu pode ter a ruptura de fibras por causa do peso do braço tracionando o tendão, tá? E isso também te gera um processo inflamatório por micro-ruptura de fibras. Mas agora, a bursite, propriamente dita, seria acúmulo de líquido. E aí, esse acúmulo de líquido é mais quando tu tem compressão mesmo, compressão vascular lá em cima do tendão. Então, as síndromes do impacto, se a gente pensar no indivíduo saudável, a síndrome do impacto, normalmente, ela vai trazer uma bursite junto. Por quê? Porque a impactação do tendão, tá, gerou um processo inflamatório grande, macro mesmo, e esse processo inflamatório grande acabou gerando líquidos inflamatórios que se acumularam na bursa ali. E a bursa, nunca esqueçam, ela está em comunicação com o meio intraarticular. Então, se a articulação está sofrendo, também a bursa começa a sofrer. Tá? Mas esse tipo de órtese aqui, ó,
tá, aplicada para os indivíduos plégicos com hipotonia, ela não traz risco de fazer bursite, não. O que traz, sim, é se tu não usar um dispositivo que auxilie no suporte do membro superior, aí tu trazer a dor pela distensão das fibras aqui. Mas, senão, ela fica bem, tá? Uma alternativa a esse tipo de órtese é usar a tipoia. A tipoia é uma forma também da gente prevenir que o excesso de peso lá no ombro, tá, por causa da plegia do membro superior, que esse excesso de peso comece também a fazer micro-rupturas de fibras aqui no ombro. E isso também gera dor no paciente. Vocês vão ver, principalmente quando vocês passarem em saúde do envelhecimento, vão falar para vocês assim, ó, vão falar do AVC para vocês, tá? E aí vão dizer assim, ó, quais são os comprometimentos dolorosos que o AVC pode apresentar? Principalmente o ombro doloroso. O ombro doloroso, né, a dor no ombro do sujeito hemiplégico, ela vai se dar por causa disso. Ou porque tu tá tensionando o tendão para baixo, ou tu tá esmagando o tendão para cima. Então, essa é a formação da dor no paciente com hemiplegia, mas não que essa órtese aqui ela vai fazer algum tipo de bursite, não. Ok? Tu deve ter visto algum caso dessa, com alguma bursite que tenha sido por causa disso? Por causa que a minha vizinha que tinha, ela teve o AVC também, ela usou assim, sabe? E daí ela desencadeou um processo inflamatório e falaram para ela que foi decorrente da órtese. Não, aí foi como eu te disse, depende do uso. Porque assim, ó, eu volto a dizer, certo? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que são colocadas muitas vezes em protocolos. Então, tu coloca assim, ó, guidelines, tá? Tem o guideline do AVC. Daí, lá no guideline do AVC fala, uso de órtese, ok? Agora, qual é a órtese que a gente vai usar? Eu preciso avaliar o que o meu paciente precisa. E se realmente o uso da órtese para ele é necessário. Daqui um pouco, né, não está impedido também, assim, ó, que num primeiro momento que é a primeira fase do AVC, que é a fase catastrófica, depois ninguém mais explicou. Oi, cortou muito aí? Cadê Boas? Cortou Tá? bastante. E ninguém explicou para ela que precisava rever depois, tá? Porque o AVC isquêmico, ele tem duas fases. Ele tem uma fase onde fica plégico e com hipotonia, e depois tem uma fase hipertônica. Na fase hipertônica que vem a espasticidade, claro, mas isso não é a regra também. Não é 100% dos casos que isso acontece. Dependendo da área cerebral, o paciente ele fica hemiplégico com hipotonia sempre, tá bem? Então, isso é a avaliação que a gente tem que fazer, tá? E claro que daqui a pouco alguém vai achar desculpa, né? Vai achar desculpa, vai tentar botar a culpa em alguma coisa. A gente sempre tem esse hábito, a gente sempre tenta achar o culpado. Então, não lembro, assim, ó, de um paciente hipotônico que tivesse usando a órtese para sustentação do ombro e que isso tenha causado bursite nele. Pode ser ao contrário, o paciente ser hipertônico, ter usado aquele tipo de órtese, e isso impactou ainda mais a cabeça do húmero, impactou ainda mais o tendão do supraespinhoso. E isso gerar, sim, um processo inflamatório. Ou, num primeiro momento, foi colocado aquele tipo de órtese, e depois não teve mais a orientação para fazer a substituição daquele tipo de órtese também, tá? E não se surpreendam, tá? Porque não é todo terapeuta que tem um conhecimento legal, assim, para chegar e avaliar, olha, isso aqui serve agora, isso aqui não serve mais, tá? Existe bastante isso. Então, assim, ó, por isso que mais do que nunca, a palavra que a gente usa hoje é a individualização da avaliação. Tu fazer uma avaliação individualizada no paciente e tu traçar objetivos e condutas para ele de forma individualizada. Quer usar consensos? Usa, mas usa de forma coerente. Quer usar guidelines? Usa, mas usa também de forma coerente. Quer usar evidência? Usa, mas usa também de forma coerente, certo? A coerência é o que vai nortear a profissão do fisioterapeuta, tá? Fazer as coisas de forma legal, que fique bem para o paciente. Ok? Beleza, vamos adiante lá.
Bem, aqui embaixo, ó, só para mostrar para vocês aqui, essa aqui é uma tabelinha que os fabricantes fazem, tá? Então, por exemplo, ali, ó, como é que eu vou escolher qual é o tipo da órtice do ombro ali, ó? Tem uma tabelinha, tá? Então, olha aqui, ó, leva em consideração a circunferência do braço, leva em consideração a circunferência do tórax, tá? Aí tem os tamanhos aqui do lado, ó, tá bem? Ó, PP, de 22 centímetros até 28 centímetros de circunferência de braço, circunferência de tórax, de 70 a 95 centímetros. Então, isso aqui é o que a gente vai medir, a gente vai fazer essa avaliação aqui no momento que a gente quiser, né, indicar para o nosso paciente esse tipo de órtese, tá? Aliás, todo tipo de órtese que ela vem fabricada, ela tem tamanhos, tá bem? Aqui, essa última foto aqui com a borda azul, como é que funciona essa órtese que eu ainda não entendi? Essa aqui, ó, é uma órtese de estabilização para fratura do húmero. Daí tu não precisa engessar o braço inteiro e o antebraço. Daí tu só usa ela aqui para fazer a fixação aqui, ó, limitando o movimento do ombro e segurando a fratura, alinhando a fratura. Ela funciona igual o RoboFoot, então? Igual o RoboFoot. Só que daí ela só pega o segmento do braço aqui. E claro que também não é qualquer fratura, né? Mas ela é usada com a tipóia de auxiliar daí? Aí depois a tipóia é auxiliar. A tipóia vai de auxiliar também. Uhum. Ok? Aqui que eu disse para vocês, ó. Olha o nomezinho que tem do lado. Órtese de Sarmiento. Então, assim, ó, vocês vão encontrar vários nomes. Eu quero que vocês realmente garimpem isso, tá? Então, essa aqui é uma órtese que ela foi feita para isso. O tal do Sarmiento, se não me engano, era um cara da Espanha. Na Espanha tem uma grande escola de reabilitação, a escola de Madrid, principalmente. Então, ele também formulou isso, tá? Para fazer uma estabilização de fraturas de húmero, fraturas não complicadas de húmero. O que é aquela fratura não complicada? Aquela que somente faz a fissura do húmero e não faz o desalinhamento dos cotos da fratura. Então, esse tipo de órtese foi idealizada por ele, tá? Vamos adiante aqui. Aqui, ó, uma órtese também para cotovelo, tá? Que impede o movimento da flexão do cotovelo. Ela tem presilha aqui no antebraço e presilha no braço, tá? Essa aqui, ó, é uma órtese mais dinâmica. Ela só vai impedir, vai limitar a proneosupinação, mas ela ainda permite a flexo-extensão do cotovelo. Essa aqui é uma órtese dinâmica, tá? Porque o indivíduo ele pode até fazer movimentos com o punho, com os dedos. E se eu der extensão o suficiente aqui nessa bandagem, ó, eu consigo também fazer um pouco de extensão do cotovelo, tá? Mas senão ela vai fazer essa limitação do cotovelo em 90 graus aqui, tá? E também impede pronossupina. Essa aqui é uma outra também, que também limita a pronossupinação, vai limitar um pouco da flexão, tem hastes metálicas aqui que são colocadas por dentro, tá? Essa aqui é uma fixa, ó, é uma órtese fixa de cotovelo, tá? Feito com PVC. Essa aqui é uma órtese também, utilizada também nas fraturas, tá? De cotovelo. Ela vem com tirante aqui, ó, segurando, fazendo as vezes da tipóia. Aqui, ó, no cotovelo, existe aqui um limitador de angulação. Esse limitador de angulação, eu posso aumentar a angulação, permitindo mais extensão, ou deixar mais limitado em flexão. É o mesmo mecanismo utilizado nessa outra órtese aqui, ó. Essas duas aqui são de fabricação alemã, tá? Já vou dizer para vocês, ó, melhores órteses são fabricadas na Alemanha, tá? Bem que eu queria patrocínio, mas eles não vão me dar. Aqui, ó, mão, tá? Para mão, a gente tem uma variedade bastante grande de órteses, tá? Eu posso ter uma órtese, inclusive, ó, com resistência elástica para posicionamento de punho e dedos, tá? No caso de patologias e pós-operatórias de microcirurgia da mão,
eu posso utilizar uma órtese dessa forma. Claro que não é uma órtese que o SUS vai dar, isso o SUS não vai dar mesmo, tá? O que o SUS vai dar, por exemplo, é esse tipo de órtese aqui, tá? Que é uma órtese que para punho, que ela deixa os dedos aqui liberados, tá? Mas o polegar está fixo, então aquelas patologias inflamatórias do tendão do extensor longo e do abdutor curto do polegar, tem um nome bonito para isso, tendinite de Decker-Wein, tá? Para o polegar em gatilho, todas essas patologias reumáticas também a nível de dedos, de polegar e punho, essa órtese ela pega bem, tá? Porque ela deixa de fora os dedos aqui, ó, do segundo ao quinto, mas ela imobiliza o polegar e imobiliza também o punho, tá? Essa aqui é uma órtese semelhante a esta aqui, tá? São órteses compradas prontas no mercado, o SUS dá essas órteses aqui. Essa aqui, ó, é uma órtese que ela é de neoprene, tá bem? E aí, a imobilização lá na face palmar é feita por haste de metal. Tem uma haste de metal semelhante a essa aqui, ó, tá? Que está colocada lá na região palmar para ajudar a conter a flexão do punho. Então, principalmente patologias inflamatórias a nível do punho e do polegar são utilizadas esse tipo de órtese aqui, ó. Essa aqui é uma outra órtese com a mesma finalidade dessa e com a mesma finalidade dessa, tá? Porém, ela não está segurando o polegar, ó, então ela vai pegar mais processos inflamatórios e dolorosos a nível do punho, certo? Essa aqui, ó, tem a mesma função, essas duas aqui, tá? Que é a mesma, só tá mostrando a parte dorsal e a parte palmar dela. Essa aqui, ela tem a mesma função dessa outra aqui. Qual é a diferença entre as duas? O braço de alavanca, ó. Então, quanto mais eu quiser imobilizar, mais braço de alavanca eu vou ter que dar, tá? Mais eu vou ter que subir com a imobilização aqui para cima. Essa aqui é uma imobilização curta. Se o paciente inventar que ele vai forçar o movimento contra a haste aqui, ó, talvez até ele consiga, tá? Porque o braço de alavanca aqui é muito pequeno, tá? É muito curtinho aqui, ó. Se eu aumento o braço de alavanca, eu aumento a segurança também, tá bem? Essa aqui é um outro fabricante, ó, uma outra órtese que tem uma função semelhante a essas outras duas aqui, ó. Imobiliza também o polegar, tá? Mas deixa a falange de fora. Então, na verdade, eu estou imobilizando somente, ó, a primeira metacarpofalangiana aqui, ó, do polegar, tá? Essa aqui é uma órtese também comprada pronta, certo? Essa aqui é a órtese para mão hemiplégica clássica, tá? Só que aí, ó, aquilo que eu disse para vocês, que eu pedi para minha paciente lá do hospital, eu pedi essa órtese aqui, aí venderam para familiar essa aqui, ó. Olha a diferença, né? Aqui, ó, eu não seguro o polegar, não seguro os dedos. Aqui eu seguro o polegar, seguro os dedos e ainda imobilizo o punho. Então, é uma diferença muito gritante, tá? Essas outras aqui, ó, são exemplos de órteses fabricadas sob medida, tá? Então, são órteses, por exemplo, que o SUS também disponibiliza. Se o paciente, ele não vai se adaptar, durante a avaliação lá do técnico, ou do médico, lá no SUS, por exemplo, lá na PAI, tá? Se os guris lá, que são basicamente dois, o Guilherme e o Gustavo, que fazem as avaliações, que são os dois fisioterapeutas que trabalham mais próximo com isso. Se os guris lá avaliam o paciente, tá, no momento da primeira consulta, e eles acham que uma órtese pronta resolve o problema, eles vão, tá, dispensar uma órtese pronta para o sujeito. Talvez, se já tiver em estoque essa órtese que eles olham, que eles acham lá, por bem de dar, eles já vão liberar o paciente da consulta com a órtese, tá bem? Mas, se eles olham o paciente e eles veem que o paciente tem deformidades, que o paciente vai fazer muita força, o paciente vai lutar contra a órtese de forma muito forte, aí eles vão agendar para o paciente fazer um modelo, fazer um molde engessado, tá? E aí fazer uma órtese mais específica, uma órtese sob medida para esse sujeito, tá bem? Tanto o paciente adulto quanto o paciente pediátrico, tá bem? Isso aqui eu mostro para vocês órteses que são para indivíduos adultos, mas também, na mesma proporção, a gente vai encontrar para os indivíduos pediátricos, para os pacientes pediátricos. Essa aqui, ó, é uma órtesezinha que está começando a aparecer bastante, tá?
que agora com o advento das impressões a laser, com materiais que podem ser confeccionados em impressoras a laser, esse tipo de material começou a surgir muito, tá? Então também começamos a ter órteses que são vazadas, assim, ó, que são feitas num plástico mesmo, né, num material rígido, que imobiliza, mas ao mesmo tempo ele não é tão rígido quanto esse tipo de polipropileno aqui, tá? Então são órteses que elas estão surgindo muito. Dá a possibilidade também da pele do paciente respirar, então isso aqui tá começando a surgir com mais força, tá? Bom, mobilização de dedos, olha aqui, ó, a gente tem molas que vão estar puxando, o paciente pode fazer a flexão dos dedos, mas as molas vão puxar de volta, tá? Isso é uma órtese mais dinâmica, que são utilizadas mais a nível de exercitação, mais a nível de cirurgias específicas, de microcirurgias de dedos, tá? Como essa aqui também, ó, alguns fabricantes, inclusive, nem vendem isso aqui como uma órtese, mas sim como um exercitador, para a gente poder fazer esse trabalho de flexão e de fortalecimento da flexão dos dedos, tá? O fabricante dessa aqui, principalmente, ele vende cores diferentes, porque daí, conforme a cor, vai ser a resistência da mola que ele coloca ali, tá? Essa aqui é uma órtese, ó, confeccionada também sob medida, uma órtese de uma criança, tá? Para fixar o punho e os dedos, tá? Porque o polegar vai sair aqui e os dedos vão ficar até aqui, ok? Vejam, ó, que ela não tem uma extensão completa do punho. Por quê? Porque o indivíduo tinha uma deformidade do punho e dos dedos que impedia deixar colocado de uma forma organizada essa articulação, de uma forma anatômica essa articulação, tá? Então, às vezes, a gente vai ver algumas coisas assim, algumas órteses, que elas são, vocês vão olhar assim e vão dizer, pá, é uma órtese torta. Não significa que é uma órtese que foi feita torta. Tem coisa mal feita, tá? Não vou dizer para vocês que não tem muita coisa mal feita. Mas muitas vezes é porque eu já tenho uma deformidade instalada e na hora de fazer o molde não tem como abrir e não tem como posicionar de uma forma adequada. E aí a órtese vai sair do jeito que o paciente chegou lá, tá? Essa aqui é uma gambiarra, tá? Que foi feita com borrachinha de soro, tá? É umas estruturas aqui de PVC, tá? Com mais umas estruturas de PVC aqui colada, um suporte, tá? E aí umas borrachinhas de soro para o cara fazer flexão do punho, tá? Isso aqui é uma gambiarra mesmo. Isso aí deu apareceu para nós. Essa gambiarra deu certo ali? Cara, deu certo para exercitar. O sujeito, isso aqui ele inventou, para trabalhar em casa, ele inventou. E aí, quando ele chegou para avaliação com a gente, ele trouxe isso aqui para a gente ver. Eu disse, pai, eu posso tirar uma foto disso? Aí eu fotografei, botei ele em cima da mesa ali com a mão e fotografei. Mas ele pegou uns pedaços de uma órtese antiga que ele tinha, que é esse pedaço de PVC aqui, ó, que ficava por baixo dessa outra órtese aqui, ó. Ele virou e colocou por cima. Aí o outro pedaço que ele quebrou, ele conseguiu fazer esse suportezinho aqui parafusado ali, e aí botar umas borrachinhas de soro para fazer trabalho de punho em casa. Ele tinha feito uma cirurgia aqui de reconstituição de inervação e uma reconstituição de tendões também. Eu nunca contei para vocês a história do sujeito que brincou com faca, estava brincando com faca no frigorífico. Pode contar. Tinha dois imbecil brincando com faca. Eu chamo imbecil porque é imbecil, né? Os imbecil estavam no intervalo e estavam brincando de se tocar faca, assim, né? Um tocava faca e o outro tentava dizer, ó, as embrecadeiras de idiota, né? Aí um tocou a faca uma hora e o outro segurou a faca pela lâmina e o outro cara puxou. E aí cortou tudo aqui, ó. Fez um talho de alto a baixo, quase decepou fora a mão do sujeito. E aí, num primeiro momento, o cara pegou e foi no pronto-socorro, daí costurou tudo, costurou e deixou, e ficou assim. E aí, depois ele não conseguia movimentar a mão, foi no ortopedista, o ortopedista mandou para físio. E aí, o físio, né, pro azar do paciente, pro azar do médico, era o João.
Aí, o que o João fez? O João avaliou a mão do sujeito, né, tinha uma mega de uma cicatriz aqui, cortando a mão, só costuraram aquele troço ali, e o cara não movimentava a mão nem os dedos. Aí eu avaliei a sensibilidade, não tinha sensibilidade nem térmica, nem tática, nem dolorosa, o cara não fazia nada de movimentação com os dedos. E aí, era bem visível, assim, tu palpava o tendão, fazia um movimento com os dedos, e tu via que o tendão estava separado, assim, ó, que puxava. Digo, ó, meu filho, para começar a conversa, o nervo foi cortado e não foi reconstituído. Os tendões foram cortados e também não foram reconstituídos. Tu não fez nenhuma cirurgia reparativa aqui. Então, assim, ó, eu não tenho como fazer milagre por ti, né? Nem sensibilidade tu tem, se tu não fizer a cirurgia reparadora aqui do nervo e dos tendões, ó, não vai para frente. Aí eu fiz uma carta descrevendo isso pro ortopedista, né? Carimbei embaixo e digo, ó, vai. E aí, claro, eu tava no início da profissão, tinha recém me formado, não tinha nem 6 meses de formado ainda. Aí o cara nunca mais apareceu. Aí eu disse assim, é um a menos, assim, que vai aliás, um a mais que vai me putear por aí, né? E principalmente, assim, ó, sabe como ortopedista, como médico, muitas vezes é prepotente. Pega uma carta dessa de um fisioterapeuta dizendo que o trabalho dele tá uma caca. Claro que eu não escrevi caca na carta, né? Mas eu disse que estava mal avaliado, que precisava fazer uma avaliação mais apurada da inervação e dos tendões, e possivelmente ia ser necessário uma microcirurgia reparadora ali. Assim, ó, com certeza esse cara vai fazer minha caveira por aí, mas eu não estou. Início da profissão a gente nem tá, a gente é bastante macho no início da profissão, depois a gente vai ficando meio covarde, depois a gente volta a ficar mais macho de novo. Aí, anos depois, né, aparece esse sujeito lá na APAI para nós, que ele já estava já tinha movimentação, aí me contou a história, aí eu achei a história meio familiar, assim, né. Aí ele dizendo, não, o senhor foi o que me tratou. Eu digo, te tratei? Quando que eu te tratei? Não, lembra que eu fui lá na clínica, assim, assado, o senhor me deu uma carta pro ortopedista, não sei o quê, e eu digo, lembro, tu era o imbecil que ele tava brincando com faca com outro imbecil, né? Ele, realmente, né? Imbecilidade, eu digo, mas imbecilidade é o quadrado, né? Aí ele pega e diz assim, não, o senhor sabe que eu levei aquela carta para o ortopedista, coisa e tal, ele avaliou também de novo e disse assim, não, realmente não vai conseguir nada com a fisioterapia, vão para a cirurgia. O cara foi para a cirurgia, reconstituiu o tendão, reconstruiu a inervação, voltou a movimentar a mão, voltou a trabalhar, só que daí ele tinha feito uma tendinite, estava com a tendinite ali e estava buscando o auxílio do SUS para uma talinha para segurar a tendinite no punho. E aí eu disse, tá, mas e como é que tu trabalhou depois? Não, eu fiz umas gambiarras, umas coisas assim para trabalhar o punho, para trabalhar a força, porque tinha que pagar a fisioterapia, porque estava encostado no INSS, aí tinha que pagar a fisioterapia, não sei o quê, não tinha conseguido pelo SUS. Eu digo, tá, me traz o que tu fez da gambiarra, daí ele me trouxe aquilo ali, porque ele fez justamente para trabalhar a força de flexão do punho, para trabalhar a movimentação de punho. E o pior é que deu certo. E eu achei legal ali, isso aqui eu vou fotografar, vou levar para aula. Quando eu der aula, eu vou mostrar isso aqui. E ficou legal, uma gambiarra que foi bem funcional. Para ver como às vezes as pessoas, né, elas têm imaginações assim, além. O pior é que o cara, ele estudou para poder fazer, né? Pois é, né? E o pior é isso, nem estudou para poder fazer. Fala. Eu vi esses tempos um amigo da família, ele se acidentou no trabalho e quebrou um vidro na mão. Uhum. Aí ele cortou aqui e na hora que o médico estava suturando, puxou o dedo, dando os pontos. E ele reclamou que puxou o dedo e o médico disse que era normal porque tinha machucado. Uhum. Só que daí ele não foi mais no médico depois. O médico disse que era normal e ele tem até hoje o dedo puxado porque suturou junto. Uhum. Na hora que ele foi dar o ponto, a agulha engatou. Engatou no tendão e puxou. E ele tem até hoje, ele perdeu a movimentação do dedo. Ele não quis fazer cirurgia, né? Sim. Eu digo assim, ó, cara, eu não sou exemplo para ninguém, tá? O João não é exemplo para ninguém. Na morfologia da UFSM, tinha uns cadáveres para a gente estudar, que eram umas coisas podres, assim, ó, decomposta. Aí a gente ia estudar antebraço, aqueles antebraços que vocês pegaram ali na FN, ali, os antebraços bonitinhos, aquilo ali era top, aquilo ali era luxo perto dos cadáveres que a gente tinha lá, mesmo que você fosse um modelo anatômico, era top. Eu estava estudando um dia lá,
Isso na graduação, tava, acho que no primeiro semestre, era um demônio. Aí, não, anatomia musculoesquelética a gente tinha no segundo semestre. Aí eu tava estudando lá, coisa e tal, daí eu comecei a puxar aqueles tendão arrebentado, aí puxava o tendão e o dedo fazia assim, ó, do cadáver, né? Aí o tendão tava arrebentado. Eu digo, vou pegar esses tendão aqui, vou dar um nó, agora eu vou ver e vou deixar, né? Dei um nó no tendão do cadáver, ficou assim o dedo do sujeito, ó. E, ó, capei o gato, nem mandei, nunca mais voltei lá para ver se iam reclamar. Mas isso é para a gente ver, né, que as estruturas tendíneas, principalmente as que estão passando a nível de mão, elas são estruturas muito pequenas e muito delicadas. Se a pessoa ela não for delicada igualmente na hora de fazer uma sutura, ela vai repuxar a face palmar, ela vai beliscar um tendão e vai trazer junto aquele tendão na sutura, e aí, ó, os efeitos que vão ficar depois a longo prazo são deformidades que elas são permanentes. O cara depois precisa ir para uma cirurgia porque o sujeito lá não fez o trabalho, né, que ele tinha que fazer bem feito naquele momento. Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Acontece muito mesmo essas inhacas por aí. Mas eu sempre me lembro que eu deixei um cadáver assim, né, lá na morfologia. Era um demônio, olha, vocês não têm noção. Vamos voltar aqui. Aqui, apresentar. Tá. Beleza, então essas são órteses dinâmicas de punho de dedos, tá? E aí, só mais uns 5 minutos, me dá mais uns 5 minutos aí a gente encerra a aula, tá? Eu sei que vocês também têm alguma coisa depois. Bem, dentro da avaliação, então, tá? A gente precisa avaliar o sistema musculoesquelético, a gente precisa avaliar o funcionamento. Então, o funcionamento dessa articulação, desse sistema musculoesquelético, eu preciso, assim, ó, avaliar o estresse externo. O que significa o estresse externo? O paciente vai tolerar essa órtese aqui, ó, forçando ele, ou o paciente não vai tolerar? Ele vai ficar brigando com a órtese e isso aqui vai ser benéfico, ou a órtese vai oferecer para ele um estresse maior do que a patologia em si está oferecendo para ele de estresse. Então, isso aqui é uma coisa que a gente precisa pensar. Eu vou ajudar com a órtese ou vou piorar a situação com a órtese? A adaptação, tá? Não é só dizer assim para o paciente, ó, prescrever a órtese dele, então agora paciente, pegue aqui sua prescrição, você providencie isso e seja feliz, tá? Não é assim. A gente precisa pegar, tá? Prescrever e pedir para o paciente trazer de volta, tá bem? Então, adaptar o uso daquela órtese no indivíduo, para que ele tenha um bom uso da órtese, certo? Colapso temporário. Eu posso tolerar, tá, que um segmento ele fique doloroso, tá, que ele fique desconfortável num primeiro momento, porque o paciente está se acostumando, está se adaptando com aquela órtese que eu estou dando para ele? Sim, tá? Eu posso tolerar pequenos desconfortos, eu não posso tolerar dor intensa. Porque se eu estiver confundindo o colapso temporário das estruturas por causa da órtese que eu estou colocando naquele momento, se eu estiver confundindo isso e na realidade o que eu estou provocando é uma lesão no paciente, tá? Aí voltamos ao ponto inicial. Eu estou causando mais dano do que benefício. Não tem por que botar essa órtese, tá bem? Então, eu posso tolerar sim, tá? Uma dorzinha do desconforto. O cara bota hoje a órtese, ele fica com a mão desconfortável, depois ele tira a órtese, ele fica mais dolorida, um pouco a mão para movimentar. Eu coloco no tornozelo, ele fica desconfortável para dormir, para ficar sentado. É uma coisa estranha, é uma estrutura estranha, tá? Mas isso assim, ó, primeiro, segundo, terceiro, até uma semana pode ficar incomodando. Se vocês tiveram a oportunidade de usar uma joelheira que seja, tá? Num primeiro momento, vocês botam a joelheira, ela fica ali roçando, ela dá um desconforto, né? Uma tornozeleira da mesma forma, quem tem aquelas tendinites de punho, volta e meia, usa uma munhequeira também na mão aí para segurar o punho, sabe que isso dá um desconforto, mas isso não pode tornar, esse desconforto não pode se tornar persistente, né? E uma dor na sequência não pode aparecer também, tá? Se a órtese que eu estou dando para o meu indivíduo, tá, ultrapassar
do colapso temporário, dessa lesão temporária, e for para a morte tecidual, aí eu tenho colapso definitivo. O que significa esse colapso tecidual definitivo? O que significa essa morte tecidual? Necrose. Esse é um cuidado que eu preciso ter também. Por que necrose? Porque daqui um pouco, tá, eu vou colocar uma órtese no sujeito e eu quero que ele use, tá, e que ele resista àquela órtese, e eu coloco uma tensão, uma exagerada tensão sobre aquela superfície, e eu digo para o paciente que ele tem que deixar com aquela tensão e que ele não tire. E daqui um pouco a gente vai pegar um paciente que realmente, assim, ó, vai estar com dor, vai estar necrosando os tecidos, vai estar fazendo cianose dos tecidos, e não tirou. Por quê? Porque eu mandei ele não tirar. Certo? Então, isso pode levar até, daqui um pouco, a amputação do segmento, porque o cara, né, obedeceu o que eu falei, arrisca para ele. Então, a gente tem que estar sempre monitorando isso. Ou, se eu não causar esse colapso definitivo nos tecidos, eu posso causar desequilíbrio homeostático. O que significa o desequilíbrio homeostático? Eu vou fazer uma tensão exagerada na presilha, eu vou fazer uma tensão exagerada que não é o suficiente para causar cianose, mas eu causo dificuldade no retorno venoso. Eu causo uma dificuldade no retorno linfático, e isso vai deixar a mão, vai deixar o tornozelo, vai deixar o membro inferior, vai deixar o membro superior inchado, tá? Então, colapso definitivo, tá, ele significa a morte tecidual. Daqui a um pouco, essa morte tecidual vai ser porque também eu não avaliei um ponto de pressão. Eu coloquei a órtese, eu disse para o cara que ele simplesmente tinha que usar daquela forma. Eu não me dei o trabalho de fazer adaptação ou de fazer pontos de descanso para determinados pontos de estrutura óssea. E o cara ficou usando aquela órtese, né, e ele ficou ferindo a pele contra uma estrutura óssea. Ele fez uma úlcera de pressão com a órtese que eu dei para ele. E isso também vai causar um colapso tecidual, vai causar uma necrose tecidual local, mas vai causar, tá? E se apertar e não for o suficiente para causar necrose, posso causar inchaço da mão, posso causar um edema na mão, tá? Ou no pé, ou sei lá onde é que a gente está colocando. Imagina pescoço, botam aqui um colar cervical e, né, cincha no pescoço do sujeito, eu não estou respirando, cala a boca e vai usar esse colar aí, para de reclamar, deixa de fazer mimimi, o que tu está pensando? Tá? Crianças, vejam só, isso aqui, ó, é o que nós vamos seguir a partir da semana que vem, tá? Como nós vamos fazer a avaliação desses indivíduos, tá bem? Então, vamos trazer já para a semana que vem os primeiros trabalhos, para a gente falar sobre o uso, para a gente falar sobre aonde que em que patologias a gente pode encaixar essas órteses. E aí, nós vamos vir puxando isso aqui, ó. Eu preciso do raio-x, eu preciso da inspeção, da palpação e avaliar a discrepância do osso. Eu preciso avaliar a ADM, se tem crepitação, se tem hipermobilidade, hipomobilidade, ou se tem deformidades na articulação, na cartilagem. Eu preciso ver se os ligamentos estão estáveis, com frouxidão, ou se tem retração de cápsula. Eu preciso ver se os tendões e as bolsas sinoviais estão edemaciados, se eles não estão com processo patológico inflamatório. Eu preciso ver o trofismo, preciso ver a perimetria, eu preciso avaliar força, seja pelo Kendall ou pelo esfigmo, tá? De alguma forma eu preciso avaliar isso. Eu preciso avaliar encurtamentos, retrações faciais. Então, o processo de avaliação, tá? Ele nada mais é do que juntar todas essas coisas que vocês foram vendo em momentos distintos da faculdade até hoje, e a gente juntar isso dentro de uma circunstância definida. Tá bem? Qual é a circunstância definida? São as patologias que vocês vão trazer ali, tá bem? E aí a gente começa a lançar esses elementos da avaliação aqui dentro do que vocês forem trazendo, tá? Olha só, o exame físico, inspeção, história clínica, exame objetivo. Aqui está o exame objetivo que eu vou usar, tá bem? Exame da estrutura, movimentos ativos, passivos, movimentos contra resistência, que são os testes de força. Exame neurológico, teste manual dos músculos, reflexos tendinos profundos, teste sensitivo, teste de estiramento nervoso, compressão e distração da articulação, testes reflexos patológicos, palpação, correlação dos achados clínicos com o que o paciente está me apresentando, ok? O que mais? Aí, o que a gente vai usar para fazer essas avaliações?
tá? Então, a gente vem falando sobre isso, então, agora, na nossa próxima aula, onde vocês começam a trazer esses achados que vocês pesquisaram ali, e a gente vem trabalhando em cima disso. Ok? Fazer uma chamada rapidão aqui. Alana? Eu. Aline? Aqui. Augusto? Eu. Bianca? Eu. Camila? Eu. Carlos? Eu. Darlan? O Darlan tava fazendo exame, João. Ele não veio. Ele não melhorou das hemorroidas ainda? Acho que não. Não. Sacanagem com o Darlan, né? Coitado do guri. Enfim. Explanando os caras aí, mano. Jennifer? Jennifer não tá, né? Ela disse que ia pra Santiago também. Felipe? Eu. Jocelaine? Aqui. Maria Eduarda? Aqui. Maria Luísa? Milene? Milene, aqui, tá. Natália? Oi. Pamela? Aqui. Pedro? Aquiles? Tô aqui. Pedro Augusto? Aqui. Pietra? Aqui. Samara? Aqui. Stephanie? Aqui. Tayana? Ok. Tiago? Vanessa? Aqui. E o William, que não está. Ah, o William está de atestado. Tá. Deixa aqui para a gente ver. Certo, queridos? Então tá. Ah, parar a gravação aqui, né? Que é bom também.